Então vamos lá. O tema dessa prova é felicidade. Ele fala sobre aproveitar as coisas da vida sem ser as coisas materiais, mas os momentos. Então é a felicidade vinda das pequenas coisas. Então, a árvore da felicidade. Eu vou ler o texto, tá? Acompanhe a leitura comigo ali. Após uma caminhada exaustiva, muito cansativa, pelo campo, 4 amigos se sentaram à beira do caminho, à sombra de uma velha mangueira. Ela era a única árvore numa plantação de melancias e aquele era o local preferido dos rapazes, pois havia mangas e melancias à vontade. Aquele dia era especial. Os amigos haviam se formado na faculdade e provavelmente seria a última vez que caminhariam juntos. Embora não admitissem, estavam tristes, e a tristeza não permitiu que eles percebessem o estranho brilho que estava em volta da mangueira. Então, olha aqui, ó, a tristeza não permitiu que eles percebessem um estranho brilho. Vou grifar isso daqui porque vai ser importante para uma questão que vai aparecer, tá? Não fiquem tristes, vocês se encontrarão novamente. Os amigos se entreolharam, entreolhar é um olhar para o outro, espantados. Quem disse isso? Vocês ouviram o que eu ouvi? Perguntou Eduardo, intrigado com a voz suave que tinha acabado de ouvir. Ouvi sim, confirmou Pedro. Eu também escutei. Parece que veio lá de cima, disse Silas. Estranho, comentou Antônio. Acho que pegamos sol demais pelo caminho. Ei! Exclamou Silas. Vocês estão notando uma luz estranha no alto da árvore? Todos olharam para cima. É verdade. Será que é um disco voador? Escutaram a voz novamente. Não é brincadeira. Eu posso atender a um pedido de cada um de vocês para que sejam felizes. Você é tipo árvore da felicidade? Perguntou Antônio. Isso não importa agora. Façam logo os seus pedidos. Apressadamente, Antônio falou. Então, eu vou grifar o Antônio aqui porque vai ser importante. Antônio foi o primeiro a falar. Quero ser o homem mais rico do mundo, pois ninguém consegue ser feliz sem dinheiro. Com medo de perder a oportunidade, Silas pediu. Quero ser o homem mais amado do planeta, porque eu acredito que dinheiro não traz felicidade. Eduardo, que se achava mais esperto que os amigos, disse: Eu quero ser muito inteligente e não envelhecer nunca. Falta um amigo aqui. Mocidade e inteligência são, sem dúvidas, as maiores felicidades. Em seguida, Pedro fez o seu pedido. Eu quero ser o homem mais famoso do mundo. Então, os 4 fizeram, cada um pedido. Todos riram dos pedidos feitos e rapidamente a mangueira mudou de cor. Ela soltou um estranho zunido. Zunido é um barulhinho. Tem ali no glossário, lá embaixo, na outra página, tem o que significa zunido, tá? No final do texto. E por fim, subiu velozmente ao céu, deixando um rastro luminoso. E os rapazes boquiabertas. Boquiaberta é tipo, sabe? Boca aberta, assustado. Os 4 amigos, tendo os desejos realizados, seguiram seus caminhos e não se encontraram mais. Passaram-se alguns anos. Antônio tornou-se o homem mais rico do mundo, porém a riqueza só lhe trouxe problemas. Vivia com medo de sofrer um sequestro e estava cercado de pessoas que só estavam interessadas em seu dinheiro. Por isso, vivia isolado de todos. Ao contrário de Antônio, Silas recebia muito amor. Ainda que fizesse as maiores maldades, seus fanáticos admiradores sorriam para ele e o adoravam. Entretanto, o amor das pessoas, sem que Silas fizesse nada para conquistá-lo, tornou-o cruel e perverso. O outro aqui vivia com medo de sofrer sequestro, né? Estava sempre com medo. Já Eduardo permanecia jovem e inteligente. Era chamado para ministrar palestras pelo mundo todo. Governantes solicitavam sua sabedoria, mas mesmo assim ele era infeliz e solitário. Pedro era alvo constante de inveja das pessoas. Não podia sair à rua com seus amigos.
Vivia recluso para evitar os jornalistas e os frequentes convites para apresentações em público. Por quê? Porque ele queria ser o homem mais famoso do mundo, né? Então ele vivia recluso para evitar os jornalistas. Um dia, os 4 largaram tudo e fugiram. Combinaram de se encontrar novamente no local da velha mangueira. Ao pé da mangueira, os meninos choraram, abraçados uns aos outros. Próxima página. Fomos enganados. O que faremos agora? Perguntou Antônio. Foram vocês que escolheram assim, respondeu a árvore. Vocês nos enganou com sua conversa de felicidade, esbravejou Pedro. Vocês enganaram a si mesmos, retrucou a árvore. Todos sempre se enganam quando pensam que para ser feliz é preciso alguma condição, como dinheiro, inteligência, mocidade, amor ou glória. Eu vou grifar isso daqui, porque vai ajudar a gente. Você prometeu felicidade, mas hoje somos os homens mais infelizes do mundo, reclamou Silas, prestes a chorar. Vocês quiseram ser felizes, fizeram seus pedidos e foram atendidos. Contudo, esqueceram-se de que a felicidade tem que ser conquistada, assim como o amor e a liberdade. Mas não se preocupem mais, vocês terão uma nova oportunidade. E como será essa nova oportunidade? Perguntou Pedro. Eles não conseguiram ouvir a resposta, pois, de novo, o rastro prateado confundiu-se com o brilho das estrelas. Ela sumiu. Antes de ir embora, Antônio percebeu um pedaço de papel pregado na mangueira. Olhem, um bilhete para nós. No bilhete lia-se: vivam tranquilamente, pois ninguém precisa de riqueza, poder, fama, mocidade, inteligência ou qualquer outra coisa para ser feliz. Para alcançar a felicidade, é preciso aproveitar intensamente o dia a dia, viver plenamente e permitir que os outros também façam o mesmo. Então aqui no final tem um ensinamento, que é justamente o tema dessa prova. Os outros textos também vão abordar essa questão da felicidade, de que não é preciso nada material, que a felicidade pode ser conquistada através das ações, das boas atitudes e de aproveitar o dia, né? Olha ali o vocabulário. Zunir, né, que é um barulhinho, e esbravejar, falar de forma brava, gritar e tal. E aí a gente vai para as questões, tá? Essa primeira questão 16 é uma questão que pergunta pra gente sobre o gênero textual. Qual que é o gênero textual, gente? Como que é esse texto? Qual que é uma característica desse texto? A Luísa caiu de novo. O que vocês acham? É um texto que traz uma informação, informativo, tá no jornal? Traz argumentos? Não, né? Não é uma história em quadrinho. É um texto em prosa, então, né? Um texto aqui corrido em palavras, como a gente já conhece. Não é um poema. E ele tem personagens, tem um enredo, tem uma árvore que tá falando. Então, esse aqui fica claro pra gente que se trata de quê? De uma narrativa. Isso é óbvio. Todo mundo percebeu isso? Uma narrativa. Qual que é a finalidade desse texto? Esse texto tem a finalidade de demonstrar que a felicidade pode ser conquistada com riqueza, inteligência, amor e fama? Não, é justamente o contrário disso. Ele tem o objetivo de mostrar pra gente que não é com essas coisas concretas que se alcança a felicidade. Não é a letra A. Descreve a vida de pessoas que não conquistaram a felicidade desejada? Não tá contando sobre a vida desses rapazes. Tá só contando uma situação que aconteceu lá debaixo da mangueira. Letra C. Defende a ideia de que é preciso encontrar uma árvore mágica para ser feliz? Não, a mensagem que o texto traz pra gente é justamente que não precisa encontrar a felicidade. Não vai aparecer ali a felicidade. Oi, eu sou a felicidade. A felicidade ela é conquistada e alcançada nas coisas simples. Vamos para a letra E antes da D. Ilustrar o cotidiano de 4 jovens que desejavam ser felizes profissionalmente? Também não, ele não está ilustrando o cotidiano deles. Está só narrando uma história. O Rafa caiu. Narrando uma história sobre a felicidade por meio de acontecimentos. Resposta à letra D. Próxima questão.
Questão 17. Essa questão aqui é de interpretação de texto. Vou colocar aqui, ó, IT. E tem 1, 2, 3, 4, 5 afirmações, 5 afirmativas que querem que a gente bote verdadeiro ou falso. Os amigos não perceberam o estranho brilho porque estavam preocupados com o futuro? Eu grifei essa parte no texto. Aqui, ó. Eles estavam tristes. Aham. E a tristeza não permitiu que eles percebessem o brilho. Não é porque eles estavam preocupados com o futuro. Foi porque eles estavam tão tristes que eles nem conseguiram perceber o que estava ao redor deles. Antônio, Eduardo, Silas e Pedro pediram respectivamente. Respectivamente quer dizer nesta ordem. Então vamos lá. Antônio pediu riqueza, Eduardo pediu inteligência, Silas amor e Pedro fama. Como que eu sei isso? Volta para o texto. Eu grifei aqui também, ó. Antônio, riqueza, Silas, amor, Eduardo, inteligência e Pedro, fama. Riqueza, inteligência, amor e fama. Verdadeiro. Muito simples isso daqui, era só voltar para o texto. Se você ler o texto só uma vez e vai responder as questões, a chance de errar é grande. Se você ler o texto uma vez, vai para as questões e volta para conferir a resposta, a chance de acertar é praticamente 100%. Então, você sempre tem que voltar para o texto para ter certeza. Não vai pela tua memória, porque você pode se enganar. Diga, Rafa. Essa você vai saber, já a segunda já sabe, já mata a questão. Já mata a questão? É verdade. Letra C. É verdade. Só que aqui a gente vai responder todas, né? Pra gente ter certeza. Isso aqui vai uma outra dica. Boa, Rafa, por ter me falado isso. Mesmo que você mate a questão já com 2 alternativas, leia todas para se certificar de que essa é a resposta. Então, vai ver se a outra é verdadeira e se as outras 2 são falsas, para você ter certeza daquilo. Porque às vezes você pode ter errado uma dessas 2 primeiras, não é verdade? Você pode ter se confundido aí. Então, leia todas e marque verdadeiro e F em todas. Os jovens tiveram seus desejos atendidos? Sim. Entretanto, né? Agora ele vai mostrar uma oposição. Com o passar do tempo, ficaram insatisfeitos? Sim, todo mundo foi lá reclamar. Eles ficaram insatisfeitos com a vida que levaram. Verdadeiro, portanto. Ao se encontrarem novamente, os amigos se abraçaram? Sim. Choraram? Sim. Por que eles choraram? Porque acreditavam que haviam sido enganados pela mangueira? Não era por isso que eles estavam chorando. Eles estavam chorando não porque eles achavam que tinham sido enganados. Não está escrito isso no texto. Eles estavam chorando porque eles estavam insatisfeitos. O que aparece ali no texto é o seguinte, ó, no final da primeira página. Ao pé da mangueira, os amigos choraram, abraçados. É isso que eu tenho de informação. Ah, prof, mas a próxima fala ali do Antônio é a seguinte: fomos enganados. Mas isso foi uma fala do Antônio. Eles não estão chorando porque foram enganados. Então, essa questão ela se torna falsa pelo fato de que tem esse porquê aqui, ó, que traz a justificativa do choro. Mas o choro acontece porque eles estavam tristes com o que aconteceu. E a última, no bilhete deixado, estava transcrito um conselho que deveria ser seguido somente por 2? Nada a ver, né? Era para ser seguido por todos eles. Letra C. Questão 18 é uma questão sobre antônimo. Antônimos. Releia os trechos a seguir, observando o sentido das palavras. E aí ele pergunta, assinale a opção, né, respectivamente, nesta ordem, cujos antônimos das palavras em destaque aparecem. Então, eu tenho lá, a primeira palavra é exaustiva. Após uma caminhada exaustiva. Exaustiva é cansativa. Eu tenho que encontrar na alternativa uma palavra que seja o contrário de cansativo.
Embora não admitissem estarem tristes, admitir é a mesma coisa que assumir. Só que eu tenho que encontrar o contrário disso. Vivia recluso. Recluso quer dizer fechado, preso. E eu tenho que encontrar o contrário. Viver plenamente. Plenamente quer dizer completamente. Então, eu quero o contrário de cansativa, de assumir, de completamente e de preso. Né? Nessa ordem ali que está aparecendo. O que a gente tem de resposta? Letra A, repousante? Não. Talvez cansativo, ao contrário de exaustivo, talvez dê. Ocultasse. O contrário de assumir pode ser. Só que detido é a mesma coisa que preso, recluso. Então não dá para ser a letra A. Letra B. Esgotante é a mesma coisa que exaustivo. Então eles são sinônimos e não antônimos. Já erra aqui. Letra D. Fatigante. Fatigante é uma coisa que cansa. Cansativo é a mesma coisa que exaustivo e a mesma coisa que fatigante. Então, são sinônimos, não pode ser. E a letra E? Pacificante não é antônimo de cansativo também. Então, letra C. Relaxante é o contrário de cansativo. Discordar é o contrário de admitir. Livre é o contrário de estar preso. E parcialmente é o contrário de algo completo. Então, ele queria o contrário aqui, tá? Essa questão, ela é perigosa porque é automático a gente pensar que ele quer o sinônimo. E a gente vai lá e bem lindos e marca todas as palavras que são sinônimos, né? Que tem o mesmo sentido. Texto 2, bem bonitinho, também sobre felicidade. E são várias tirinhas, né? Da Lucy, do Linus e do Snoopy. Primeiro quadrinho. Tem a Lucy chegando ali com... Não sei o nome desse cachorro, gente. É o Snoopy, né? Com o Snoopy. Aí ela bate na cabeça dele. Sabe quando você faz assim no cachorro? Querido, querido. Tap, 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 batendo no cachorro. O cachorro tá feliz, ó. A carinha dele. Aí ela dá um abracinho, faz um barulhinho. E aí ela diz, felicidade é um cachorrinho fofo. Pra ela, felicidade é um cachorrinho fofo. O que é felicidade pro Linus? Ó, olha o primeiro quadrinho, o que ele tá mostrando? Eu não sei ainda. No quadrinho número 6, tá mostrando o mesmo papel pro Snoopy. 7º quadrinho, mostrando o papel pra Lucy. A gente não sabe ainda o que é esse papel. A gente vai descobrir no quadrinho 8. Felicidade é tirar 10 na prova de gramática. Só no último quadrinho ali dessa tirinha que a gente sabe o que é. Ou seja, ele estava mostrando uma prova de gramática para os amigos. O que é a felicidade para o Snoopy? Tá triste no quadrinho 9, chorando, né? E sniff é a onomatopeia, é o barulhinho escrito do choro. Aí ele viu que é um frangão aqui, ó, quente. Opa, as orelhinhas dele já ficaram ali erguidas, ele tá feliz. Felicidade é ter um amigo que pensa em você. Alguém deixou um franguinho pra ele. Isso, deixou ele feliz. Um frango não, né? Acho que é um peru. Porque é Feliz Natal, então é um peru de Natal. Ou seja, felicidade para cada pessoa acontece, se manifesta de uma forma diferente. O que é felicidade para mim pode ser felicidade diferente para você, né? Pode se manifestar de uma forma diferente para você. Questão 19. Considerando os recursos utilizados, assinale a alternativa correta. No quadrinho 2, aqui, a repetição da onomatopeia do sniff, sniff, sniff não contribui para o sentido do texto? Falso, porque ela contribui. O fato de ter essa onomatopeia aqui se repetindo, não é sniff, desculpa, eu falei sniff, é tap, tap, tap. O fato de ter essa onomatopeia mostra que ela tá fazendo carinho, né, dando uma batidinha na cabeça. Letra B. O quadrinho 4 possibilita a certeza de que o cachorrinho fofo é de Lucy?
Hã? Não, né? Eu tenho certeza de que o cachorro é dela? Eu sei lá se é dela, ou se é do vizinho, se é da rua. Eu não tenho essa certeza. Letra C. No quadrinho 5, fica claro que a nota 10 obtida por Linus é motivo de felicidade? No quadrinho 5. Olhando só para esse quadrinho, eu sei que é uma prova e que ele tirou 10 em gramática? Não, ainda não. Eu só vou saber isso lá no quadrinho número 8, quando ele fala que tirou 10 na prova. 6. A onomatopeia é a escrita do som, presente no balão 10, do quadrinho 10, revela que Snoopy está triste. A onomatopeia mostra que ele está triste? Não, a onomatopeia mostra que ele está fazendo o quê? Chorando. Mas ele pode estar chorando, sei lá, por um outro motivo. Que não seja só de fato tristeza. Letra E, a expressão corporal do Snoopy no quadrinho 11. Olha lá as orelhinhas dele. Prova que ele não esperava pela surpresa. Sim, se é uma surpresa, né, já começa aí, ele não esperava por ela. E aí, quando ele tem essas orelhinhas assim, meio que a sobrancelha erguidas, ele tá super achando legal ter alguém deixado o frango ali pra ele, né? Ele gostou da surpresa. Questão 20. Uma questão de interpretação de texto. A partir da leitura atenta dos quadrinhos, é correto afirmar que animais de estimação são irrelevantes para a felicidade do ser humano? Lembrando que essas afirmações aqui, elas são feitas para você responder com base no texto. Pode ser que você, na sua vida, ache que animais são irrelevantes para a felicidade. Sei lá, vai que você não gosta. Mas para o texto, não é verdade. Inclusive, a Lucy ficou super feliz. O sentimento de felicidade deve ser ocultado. Ocultado quer dizer escondido. Tem que ser reprimido. De todos os que estão ao nosso redor, não, ele não tem que ser ocultado. Ele tem que ser compartilhado. A gente viu ali esqueci o nome dele? O Linus mostrando a prova para um monte de gente, inclusive para o cachorro. A felicidade deve ser demonstrada somente na época do Natal? Nada a ver. Ali é uma mensagem natalina, mas não quer dizer que é só no Natal que você tem que demonstrar felicidade. Tem que acontecer o ano todo. Letra D. Só é possível sermos felizes quando ganhamos algum presente? Não, é ainda mais o contrário disso. Só dar um abraço no cachorrinho já é felicidade. Só o fato de você tirar 10 da prova é felicidade. A felicidade está nas pequenas e nas grandes coisas da vida. Isso aqui é uma mensagem bonitinha para a nossa vida, inclusive, né? Questão 21. Abaixo são transcritas 5 frases. Qual delas, olha lá, não apresenta uma ideia transmitida pelo texto? Então, tem 5 frases, 4 delas se encontram no texto, a gente consegue encontrar a justificativa no texto, mas uma não. Qualquer conquista pode se tornar uma fonte de felicidade? Isso aqui que está entre parênteses, é quem escreveu essa frase, né? São alguns escritores, esse daqui é autor desconhecido, a gente não sabe quem escreveu, mas o que importa é que a mensagem de cada frase. Qualquer conquista pode se tornar uma fonte de felicidade? Sim, isso aqui é uma verdade e isso é transmitido pelo texto. Portanto, não é a resposta da questão. Letra B. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento? Isso é uma verdade e é defendido pelo texto, só que ele quer aquela que não tem no texto. Letra C. Na vida, só há um modo de ser feliz: viver para os outros. É isso que aparece no texto? Não. Na vida há vários modos de ser feliz e não só um modo.
Isso aqui é uma verdade para esse Leon Tolstói? Pode ser, mas para o texto que a gente acabou de ver ali do Snoopy, não é. Então parece que é a letra C. Letra D. Ser feliz é bom, mas viver uma felicidade compartilhada é melhor ainda. No texto a gente tem a prova disso. E letra E. Felicidade não se acha, se conquista. Verdade é defendido pelo texto, portanto, letra C é a resposta. Texto 3, agora a Mafaldinha. Lembrando que a Mafalda está sempre preocupada, é uma criança de 7 anos, mas ela está sempre preocupada com as questões da humanidade. Ela sempre quer o bem de todos, quer que todo mundo seja feliz, que haja paz. Então, ela está sempre preocupada com a questão social do mundo. Aí a mãe dela está saindo de casa. Vou ao mercado e já volto. Não abra a porta para ninguém, mesmo que a pessoa insista. É uma Mafaldinha, tudo bem. Aí aparece a mãe aqui entrando no elevador, esperando, quer dizer, apertando o botão do elevador, esperando o elevador. Tanana. Quando ela vai entrar, ela escuta, mamãe. Aí ela foi ver o que era. Aí a Mafalda. E se for a felicidade? Ou seja, e se for a felicidade batendo a minha porta? Eu devo abrir? Claro, isso aqui é no sentido conotativo, né? Não tem como a felicidade bater a porta exatamente. Felicidade é um sentimento, uma emoção. Não vai ter como bater a porta. Questão 22. A respeito dos sinais de pontuação. Isso aqui é uma questão que envolve pontuação. Tá do texto 3, é correto afirmar que no primeiro quadrinho, a vírgula foi empregada de maneira incorreta. Vamos ver. Dá zoom aqui. Cadê a vírgula? Não abra a porta para ninguém, mesmo que a pessoa insista. Essa vírgula está incorreta? Não, essa vírgula está certa. Por quê? Porque aqui está separando as orações, ela está colocando uma conjunção mesmo que, né, que seja um embora, tem a mesma ideia de embora, então é uma conjunção concessiva. Então não é verdade. Já está errado isso daqui. Ainda piora. Essa pontuação, essa vírgula tem que ser substituída por 2 pontos? Nada a ver, pirou. Letra B. Se fossem adicionadas reticências, né, os 3 pontinhos, ao final da fala da Mafalda no primeiro quadrinho, haveria alteração da ideia central? Aqui, ó. Se houvesse 3 pontinhos, mudaria a ideia central, a mensagem desse tudo bem? Não, a ideia se mantém a mesma. O que muda aqui é só a entonação. Em vez dela falar tudo bem, seria um tudo bem, sabe? Como se desse margem para continuar. Então, não muda a ideia central, portanto, errada. Letra C. A pontuação utilizada no balão do quarto quadrinho sugere que Mafalda gritou para que sua mãe pudesse ouvi-la. Ponto de exclamação. Inclusive, aqui parece até que tá um pouquinho maior, né, a escrita, que dá a ideia de que ela tá gritando. E elas estão em cômodos diferentes, então realmente ela teria que ter gritado, mamãe! Porque ela achou que a mãe já tinha entrado no elevador. Então essa daqui parece ser a letra C, mas vamos ver a D e a E. Para que o humor da tira seja mantido, a fala do último quadrinho deve estar entre aspas ou entre parênteses. Qual que é a última fala? E se for a felicidade? Isso aqui tem que estar entre aspas ou entre parênteses para a gente entender o humor? Primeiro que nem precisa estar entre aspas e parênteses. Segundo que o humor não vai depender disso. Letra E. No último quadrinho, o ponto de interrogação presente na fala pode ser substituído pelo ponto final sem que haja alteração? Óbvio que não, né? Porque aqui a ideia é justamente fazer uma pergunta. Ela está perguntando para a mãe dela. Então, não tem como ser um ponto final. Portanto, letra C.
uma questão que envolve sinais de pontuação. Então, você tem que ter esse conhecimento aí para saber quais são os pontos finais, pontos de exclamação, de interrogação e saber a função deles dentro do texto, né? Texto 4. Mum e Ba. Estava frio, mas deixei a janela aberta. Aqui a janela está aberta. Segundo. A brisa me trouxe a lembrança de você. Ok, vamos ver o terceiro. Um suspiro de esperança. Aroma de felicidade. Então, esse aroma de felicidade, a felicidade aqui para essa pessoa é lembrar dessa outra pessoa. Ah, e o passarinho? Deixe sempre essa janela aberta. Então, até o quarto quadrinho aqui, ó, eu tenho uma coisa super poética, super bonita, né? Super introspectiva, subjetiva. Aí veio o último quadrinho, o passarinho avacalha tudo aqui. Deixa sempre essa janela aberta. Por quê? Porque daí ele pode fugir. Então, a felicidade pro passarinho existe com a janela aberta. A felicidade para essa pessoa aqui que tá toda poética existe também. A janela estar aberta, só que de uma outra forma. A felicidade da janela aberta para essa pessoa é a brisa que lembra a outra pessoa. Para o passarinho é porque ele pode ser livre e fugir, voar para longe. Questão 23. Com base na leitura atenta dos quadrinhos 3 e 4, assinale a que tem uma afirmativa verdadeira. Pela leitura do último quadrinho, que é, né, deixe sempre essa janela aberta, pela leitura do último quadrinho de cada um desses textos, percebemos que eles apresentam pontos de vista diferentes. Qual que é a última fala do quadrinho aqui da Mafalda? E se for a felicidade? Então, a fala do último quadrinho aqui e a fala desse último quadrinho aqui, elas trazem pra gente pontos de vista diferentes sobre a felicidade? Não. Elas trazem pontos de vista que são semelhantes sobre a felicidade. Não é diferente. De acordo com ambos os quadrinhos, devemos sempre manter a porta fechada? Não, justamente o contrário. A gente tem que deixar a porta aberta para a felicidade. Para sentimentos como felicidade, saudade e esperança? Não. Letra C. No texto 3, a mãe de Mafalda pede para que ela não abra a porta de casa, pelo mesmo motivo que fez a personagem do texto 4 manter a janela aberta? Não, né? Não é pelo mesmo motivo. É por motivo diferente. O texto 3, a mãe de Mafalda pede para que ela não abra a porta para que não entrem outras pessoas. E no texto 4, a personagem manteve a janela aberta para que entrasse o aroma, a saudade, o sentimento de lembrança da outra pessoa. Letra D. Para as personagens de ambos os textos, a felicidade não precisa de convite, de permissão para entrar em nossas vidas? De acordo com os textos, para eles, precisa. Até porque a Mafalda fala que a felicidade vai bater a porta dela, né? Então a felicidade pediria permissão para entrar. Não é verdade. O conselho dado pelo pássaro no último quadrinho poderia ser dado também à Mafalda no último quadrinho. Deixe sempre essa janela aberta, ou seja, deixe sempre a janela aberta para que ou a porta para que a felicidade entre. Sim, esse conselho poderia sempre se manter ativo nas duas histórias, nos dois textos, né? Tanto na Mafalda quanto o do passarinho na janela. Beleza? Isso aí é um pouquinho mais difícil, essa questão de interpretação de texto, porque faz a relação entre dois textos que são diferentes, que têm humor diferentes, que têm
personagens diferentes, então a gente tem que relacionar esses dois textos aí, o que torna mais difícil a questão. Você tem que entender um, depois entender o outro, depois entender como que eles se conectam. Eu acho que isso aí requer um pouco mais de habilidade de interpretação. Questão 24. Isso aqui é uma questão que pergunta sobre os tipos de narrador, também um conhecimento conceitual, meio teórico aí com relação ao foco narrativo, né, aos tipos de narrador dentro dos textos. O tipo de narrador do texto 4, que é ali quando ela tá pensando, né, o narrador aqui estava falando, a brisa me trouxe lembrança de você. É o narrador que está participando da história, enquanto ele está narrando, ele está se colocando como personagem dessa história. Portanto, letra B. É o narrador observador? Não, porque se ele é personagem, não tem como ele ser outro tipo de narrador. Então, a letra A não é. Onisciente, porque ele não faz parte da história? Errado. E as letras D e E também não são. Implícito, porque tem a história de forma clara, sem restrição e ambiguidade? Falso. Ambiguidade é quando eu tenho duplo sentido, dupla interpretação. E justamente que eu tenho ali ambiguidades, né? E não é um narrador implícito, é um narrador que está participando da história. Explícito, já que não se comunica com o seu interlocutor de maneira aberta e evidente. Ele não é explícito, a gente já sabe que não. Já que não se... a gente já sabe que ele é personagem, né? Que ele não se comunica de maneira aberta e evidente. Não, ele se comunica, ele participa, ele tá fazendo com que o interlocutor ali pense também a respeito do que ele coloca, de maneira aberta e evidente. Tá errado, então, as letras D e a letra E, portanto, letra B, personagem. Questão 25. Leia o trecho a seguir, que foi adaptado do texto 4. A brisa me trouxe a lembrança de você, um suspiro de esperança e aroma de felicidade. Ele quer saber sobre o ponto e vírgula, então mais uma questão a respeito de pontuação. Percebam que quando eu tenho esse ponto e vírgula e tenho um tracinho, uma meia risca no início de cada coisa, é como se eu estivesse fazendo uma listinha de coisas. Qual que é, então, a alternativa que me mostra isso? Itens enumerados, é uma enumeração. Eu estou colocando isso, depois isso, depois isso. Não são frases opostas, porque eles não estão se opondo umas às outras. Elas só estão sendo elencadas, colocadas uma debaixo da outra. Itens destacados, termos destacados, também não. Expressões explicativas, não é por isso que o ponto e vírgula foi usado. E elementos ambíguos, até podem ser ambíguos, mas não é por esse motivo que o ponto e vírgula está existindo ali. A infância é o período mais feliz da vida. De novo, felicidade sendo o tema. Dizem que a infância é o período mais feliz da vida. Não para Paulina. É assim que começa o gracioso e tocante livro Paulina, escrito e ilustrado por Maria Eugênia. Perdi as contas de quantas vezes já ouvi esta frase. A infância é o período mais feliz da vida. Prestem atenção nisso aí, para vocês é importante. E toda vez que a ouço, lembro-me bem de um dia quando era criança e estava muito triste. Não me recordo o que me fez ficar triste, mas lembro-me da sensação e das palavras que brotaram em meu pensamento e foram ditas diretamente para a parede. Não sei porque dizem que a infância é o período mais feliz da vida. Todo mundo acha que criança não tem problema. Quando eu crescer, vou me lembrar bem disso e não achar que criança não sofre. Foi como uma promessa para nunca ser injusta com uma criança. Então, quando li o comecinho de Paulina, senti o coração batendo rapidinho. Que coisa bacana alguém ter feito uma história assim. E quer saber? Queria que Paulina tivesse existido de verdade quando eu era criança.
porque eu teria descoberto com o livro onde mora a verdadeira felicidade, coisa que só depois de muitos anos descobri. No livro, Paulina estava triste. Sua mãe estava sempre brava. Seu pai foi embora. Ela teve de mudar para um apartamento. E como se não pudesse piorar, seu cachorrinho não pôde ir com ela. Se o Bilu viesse conosco, não estaríamos mais sozinhos, resmungou a menina. Paulina chorou, chorou e chorou. Dormiu de tanto chorar. Quem nunca, né, gente, dormiu de tanto chorar? Ficou cansado, chorou tanto que ficou cansado. Chorou. A mãe botou de castigo, ficou lá chorando, resmungando. Falando, eu odeio todo mundo. Então descobriu um lugar onde todas as coisas boas estão. Dentro dela própria. Vem ao encontro do que a gente estava falando antes, de que felicidade é conquistada e ela está nas pequenas coisas e não necessariamente em algo material. Claro que é bom a gente ganhar coisas materiais, né, Rafa? A gente ganhar um Lego novo, é muito legal, mas ele não é sinônimo de tudo que é feliz na vida. Ter um mar de Legos e construir todos os caminhões e navios no mundo não vai resumir a minha felicidade. Eu preciso encontrar a felicidade de outra forma. Foi assim que teve sonhos lindos e acordou feliz. Daquele dia em diante, descobriu como sempre transformar um dia ruim num dia ensolarado. Um dia ensolarado quer dizer um dia bom. Questão 26 é uma questão sobre tempo verbal. Mais uma questão gramatical. Releia o trecho. Se o Bilu viesse conosco, não estaríamos mais sozinhos. Considerando um dos tempos verbais e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, qual opção completaria corretamente a lacuna a seguir? Se o Bilu vier conosco, não mais sozinhos. Veja aqui, ó, se o Bilu vier, isso aqui é uma condição. O se é uma conjunção que mostra a condição. Vamos fazer aqui antes, classificar o tempo verbal de cada uma. Estivemos. Estivemos é qual tempo? Pretérito perfeito. Ou seja, um passado perfeito. Nós estivemos, sei lá, no parque ontem. Estaríamos. O estaríamos, diferente do estivemos, ele é um futuro do pretérito. Um futuro do pretérito. O próximo que a gente tem é o estivéramos. Quem usa isso na vida? A gente no dia a dia nunca usa, né? Porque ele é um pretérito mais que perfeito. Quem que usa pretérito mais que perfeito na vida? Só nos textos, nas narrativas, né? Estamos, presente. E estaremos é um futuro do presente. Nós estaremos dentro do colégio militar no ano que vem. Alguma coisa assim. A resposta seria letra E. Se o Bilu vier, não estaremos mais sozinhos. Porque se ele vier, se ele estiver aqui com a gente não vai estar sozinho. Não estaremos. Futuro do presente. Pensamentos no varal. Felicidade é um app para ser usado offline. Uma frase bem curtinha para a gente refletir sobre a vida, né? App, todo mundo sabe que é app? É aplicativo. Tipo app de celular. Por isso que tem um celular, inclusive, ali. Offline quer dizer quando a gente não está conectado à internet, ao computador, às coisas digitais. É tipo assim, no dia a dia. Questão 27. Ai, Jesus Cristo. Essa questão é sobre formação de palavra. E, mais do que isso, ela pede sobre o uso do hífen. A gente tem um capítulo sobre hífen e acentuação. Ele quer que a gente assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas da maneira correta. Vamos ver. Beija-flor. Beija-flor tá escrito certo? Certo.
Micro-ondas. Sim. Ó, as letras repetidas a gente deixa separado. Autoestrada tá certo? Não. Autoestrada deveria ser junto. Ah, tá errado. Couve-flor tá certo. Pé de moleque. Errado, porque ela não pode ter hífen. E bem educado tá certo. Então, letra B tá errado por causa de pé de moleque. Arco-íris tá certo. Guarda-chuva tá certo. E esconde-esconde está certo. Parece ser a letra C, mas vamos ver aí. Autorretrato, errado, porque autorretrato tem que duplicar o R aqui, ficar autorretrato tudo junto. Erva doce, tá certo. E micro-ônibus, tá certo. Dia a dia, errada, porque não pode ter hífen. Segunda-feira, certo. E cara de pau, tá errado, não tem hífen. Portanto, letra C. Quem acertou? Agora sim, o último texto. Agar, o horrível. Agar não é o Agar que tá falando, né? Ele tá falando com o Agar. Não acha que as pessoas seriam mais felizes se ligassem menos para os bens materiais? Acho. E olha lá ele carregando. E faço o que posso para ajudá-las. E ele tá carregando uma trambolhada de coisa, um colar, um trompete, um sei lá o quê. Sei lá, ele tá carregando um monte de coisa ali. Eu acho que isso é um tesouro, professora. Tesoura? Tesouro. Tesouro, pode ser tesouro, tipo um tesouro, verdade. Então ele tá carregando um monte de coisa ali. Então é como se ele estivesse pegando os bens materiais das outras pessoas. Por isso que ele fala, faço o que posso para ajudá-las. Questão 28 é uma questão de interpretação de texto. O humor da tira baseia-se na crítica ao egoísmo. Tá criticando o egoísmo presente em diversas relações? Não. Tá criticando o acúmulo de joias e outras riquezas? Não é essa a crítica, ele não critica o acúmulo. Ele critica, faz uma crítica à atribuição da felicidade aos bens materiais? Ele faz uma crítica, o que isso significa essa frase? Ele faz uma crítica às pessoas acharem que haverá felicidade quando elas possuírem bens materiais. Parece ser a letra C. Letra D. Crítica à hipocrisia. Sabe o que significa hipocrisia? É a mesma coisa que falsidade. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa falsa. É aquela pessoa que fala uma coisa, depois ela vai lá e faz outra. Hipócrita, né? A hipocrisia existente na sociedade, da qual os personagens da tirinha fazem parte, não é uma crítica à hipocrisia na sociedade. Crítica ao crescimento do consumismo? Também não, letra C, até porque a prova, gente, é sobre felicidade. O tema da prova é felicidade. 29. Mais uma questão sobre pontuação, nesse caso, vírgula. E com um assunto que eu amo e que eu sempre falo nas aulas que ele é muito importante, que é o vocativo. Vocativo e aposto, gente. Sempre tem nas provas. São primos aqueles. A gente acaba estudando junto, o vocativo e o aposto. Já dei a resposta, né? Essa vírgula usada aqui, ó, ela tem que aparecer obrigatoriamente porque ela separa o vocativo da frase restante. Então, agar, vírgula. Eu tô chamando o agar para conversa. Então, tem que ser a resposta a letra E. Não tem nenhuma possibilidade nem abertura de dúvida para ser outra resposta. Não traz uma explicação dada ao leitor. Isso aqui quem faz é o aposto, viu? Quem faz uma explicação, isso aqui não é um aposto, é um vocativo. Insere expressões intercaladas, quem faz isso é o aposto. Substitui um termo que foi omitido para evitar repetição? Não. Tem a função de separar sujeito e predicado? Inclusive, isso aqui é grave. A vírgula, ela nunca separa sujeito de predicado. Nunca. Sujeito é aquele que vai fazer a coisa ali. E o predicado é a própria coisa que ele está fazendo. Né? Em linhas gerais, mais ou menos isso. Que significa sujeito e predicado. Eles nunca são separados por vírgula.
Última questão. Considerando as relações lógicas no texto 7, na fala, e faço o que posso para ajudá-las, a palavra destacada tem como referente. Isso aqui é uma questão sobre coesão de texto. Envolve ali um pouco de pronome, né? Que isso aqui, o las, é um pronome oblíquo. E faço o que posso para ajudá-las. A quem ele se refere aqui? Com quem ele está ajudando? Ele está falando que as pessoas seriam felizes se ligassem menos para os bens materiais. Ele quer dizer que as pessoas ligam para os bens materiais, né? Pensando o contrário, é a mesma coisa, só que pensando o contrário. Então, ele está falando que las se refere às pessoas ligadas ao bem material. São as pessoas afortunadas. As afortunadas quer dizer aquelas pessoas que têm muita coisa, né? São sortudas. Carentes de bem materiais? Não, é justamente o contrário. Que não desejam é o contrário. Infelizes? Nem tem nada no texto que se refira a isso. Ó, seriam mais felizes. Não tá falando que elas são felizes. Elas nem são felizes, tanto assim. Então, portanto, letra B. E aqui a última questão.